Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, onde vou passar mais um pouco de conhecimento para vocês a respeito de montagem e também mais alguns modelos. Nas primeiras aulas eu já passei para vocês a respeito dessa massa, a respeito dos cabos e algumas ferramentas. Uma pessoa me perguntou se existem ferramentas especiais para serem utilizadas na fabricação de carimbos, porque tem alguns que são difíceis de fazer manualmente. Sim, existe. A que eu já tenho citado bastante é a retífica. Temos também o cilindro e alguns outros que a gente utiliza. Na ausência da retífica, eu costumo utilizar uma outra ferramenta que ela é perigosa, temos que tomar cuidado, que é o esmerilho, aquele de motorzinho. Tem pequeno, tem médio, eu tenho do médio. Tenho planos aí de estar adquirindo o mais menor para facilitar, mas lembrando sempre, proteção individual, proteger bem os olhos, proteger o ouvido, proteger as mãos, enfim, todo cuidado é pouco. Essas máquinas elétricas, elas são muito perigosas e temos que tomar bastante cuidado. Quem não tem prática, vai com calma. E quem já tem prática, tome cuidado, porque a prática não é muito boa, porque a gente acaba desleixando. Eu já sei mexer, eu não me importo muito. Isso é perigoso. Temos que tomar cuidado de qualquer forma, com prática ou sem prática. Na aula passada, a gente fez manualmente tulipa, pétalas e coração vazado. Nessa aula eu resolvi passar mais alguns modelos, porque é importante a gente estar fazendo modelos, passando como eles são montados, e ao longo das aulas vocês vão perceber que um modelo leva a outro carimbo, como é o exemplo da pétala de tulipa, que a gente fez na aula passada. A tulipa, se eu não chanfrar em cima, ela vira uma pétala de margarida. Se eu fizer um corte no meio, ela vai virar um coração. Então uma única peça pode se transformar em 3. A técnica é a mesma, desbaste. E cada um vai adquirindo técnica, vai criando conhecimento e vai aplicando. Isso que é importante. Eu não aprendi modelo a modelo, porque ninguém me ensinou modelo a modelo. Mas aqui nesse curso simples e objetivo, como já foi mencionado, eu quero passar para vocês o maior número possível de modelos. E se você tiver em mente algum modelo que você queira aprender, dá um toquinho lá no WhatsApp. Mostre o seu interesse em qual modelo você gostaria de estar aprendendo, ou se tem algum modelo que ficou algo a desejar que eu estou passando, você queira talvez algo mais detalhado, a gente está aqui para ajudar. Então, é dessa forma que a gente aprende. Mas aquilo que eu já passei, às vezes de primeira você vai fazer o seu carimbo e ele não vai ficar legal, dependendo do modelo. Não se preocupe com isso. Eu, quando iniciei, os meus primeiros carimbos eram horríveis. Até tem alguns perdidos por aí, eu vou ver se acho, para estar mostrando nas próximas aulas. Apenas a título de curiosidade. Eram feitos com latinha de cerveja. Os pregos não eram tão bem alinhados. Era muito limitado a quantia de modelos que a gente tinha. Hoje, catalogados, temos mais de 1000 modelos. Mas é aquilo que eu falei, um modelo leva a outro. Então você faz um,
e leva outro. Por exemplo, margaridas. Margaridas tem infinitas. Então vai da criatividade. Às vezes tem um cliente que quer que acrescenta algo mais. Você já cria um modelo diferente. Então isso vai somando. Eu não consegui ainda fazer um catálogo com todos esses modelos. Tem modelos que saem mais, tem modelos que saem menos. Então no momento eu me atento na nossa produção aqui diária aos modelos que saem mais, que são as margaridas, borboletas, arabescos. Inclusive hoje vamos tentar fazer um arabesco aí. E alguns acoplados que são as rendas. Algumas rendas são muito legais, as pessoas utilizam bastante. Mas a gente tem que se atentar no tamanho. Vocês estão observando aqui que eu tenho uma chave de fenda. Aliás, são duas. Uma é fenda e outra é Phillips, de cilindragem diferente. Essa é um pouquinho maior e essa é menor. Não é a menorzinha de todas. Eu não tenho aqui a medida, mas eu vou procurar me informar e estar passando para vocês. Realmente não dá para ver o que está marcado aqui. Essas ferramentas vão ser utilizadas como base dos nossos carimbos de hoje. E o nosso amiguinho inseparável, o nosso arame. Esse aqui é o segundo de cilindragem mais fino. Tem um menor ainda, um mais fininho. Depois vem esse e daqui para adiante. Então se você for comprar, tem rolinhos pequenos, tem rolinhos de 1 quilo. Não há necessidade de comprar muito. Às vezes você tem aí um pedacinho na sua casa e dá para fazer muito bem. A gente vai estar fazendo algumas mini pétalas como se fosse de margaridas vazadas, só que não são pétalas em si. Eu vou estar explicando o que essas pétalas vão estar formando e para que elas vão estar servindo. Lembram que eu citei que tinham uns alfinetes? Esses que as costureiras utilizam para prender a roupa antes de costurar, né? A substituição desses alfinetes pode ser clipes. Esses clipes de papel, se você achar eles fininho, você pode estar utilizando. É só cortar os pedacinhos com um alicate e serve da mesma forma. Esses aqui tem cabeça, a gente vai estar retirando a cabeça deles também. E aí depois, no final dessa aula, a gente vai montar eles e mais aqueles que foi da aula passada. Vocês vão perceber que existem algumas técnicas que é mais de espera. Um tem que esperar mais, outro esperar menos. A forma de estar montando, não é qualquer peça que a gente vai colocando de qualquer jeito. Tem as peças certas, uma a uma, para estar chegando no carimbo final. Então vamos colocar a mão na massa? Vamos trabalhar um pouquinho? Então vamos lá. Essas latinhas, eu já falei do que são, né? São latinhas de leite ninho, batidas ou laminadas no cilindro. Como a gente corta elas meio de qualquer jeito, vamos dar uma caprichadinha nela para ficar mais fácil, né? Tirar as imperfeições laterais. Essa tesoura serve para cortar isso, as massas e papel. Mais nada. Não tentem cortar aí tecido, plástico, que ela não vai cortar. Ela só serve para isso mesmo, não precisa ficar amolando. Também mais para frente eu vou estar ensinando vocês a amolar tesouras também. Acho muito legal. Alicates de cutícula. Isso é bastante interessante. E aí tá também mais uma forma de você estar ganhando aí uma rendinha extra. Amola-se alicates, amola-se tesoura, amola-se faca, tudo no esmeril. Ou na retífica. No esmeril é mais prático, no caso de amolar ferramentas. Vamos preparar mais alguns aqui, que a gente vai estar utilizando bastante deles hoje. Eu só tiro as laterais porque estão tortas e facilita na hora de montar. Lembram que eu falei que quanto mais a gente caprichar, mais fácil fica para montar, mais fácil fica para fazer depois o alinhamento, ajuste, desbaste, enfim. Tudo que a gente capricha sai melhor.
afobação nesse trabalho, gente, não é coisa que combina, não. Você pode se machucar aí facilmente e aí vai dar ruim. Nossa principal utilização são as mãos. Se a gente machucar um dedo, a mão, enfim, um olho, a gente fica aí impossibilitado de estar fazendo esse tipo de trabalho. Então todo cuidado é pouco. Mas nesse caso aqui de montagem não é tão arriscado assim. Como eu mencionei, eu utilizo essa marreta para tudo, para bater, para desamassar arame e também para estar levantando um pouco para fazer o apoio dessas bases para mim estar fazendo o alinhamento. Então vamos cortar aqui alguns pedaços mais ou menos de 3 a 4 centímetros, dois desses e 5 menorzinhos, como se fossem pétalas. A gente vai estar utilizando eles. 3, 4, 5. Beleza. Aquele mesmo princípio de sempre. Coloca em cima, mais ou menos no meio da peça e pressiona para baixo, formando um U. Ficou embaixo um pouco grande do tamanho que eu desejo, mas isso não é problema, porque eu vou tirar com a tesoura um pouquinho de cada lado, para deixar mais ou menos na altura de menos de 1 centímetro, para não ficar um carimbo muito grande, que aí fica fora de padrão. Tem gente que pede, a gente faz a gosto do cliente. Tem gente que pede menor, a gente faz menor. Tem gente que pede ultra carimbos, a gente faz esses carimbos jumbo. Enfim, para fazer menor, peça menor, fazer maior, peças maiores. Ficou bem redondinho. Agora a gente vai estar fazendo uma outra menor para estar encaixando dentro desse. Então vou usar uma calibragem menor, a chave mais fina, o mesmo princípio. Coloca em cima, aperta bem, para ficar bem arredondado em cima. Vou só abrir um pouquinho aqui para facilitar o corte. Eu tenho que cortar para encaixar dentro daquele outro e sobrar uma leve fresta em volta, para formar como se fosse um mini túnel. Como eu já tenho o costume, já sei mais ou menos. Na hora de montar vocês vão ver como que é. E esse princípio é também da gaiolinha pequena. Do jeito que está aqui, eu só colocar uma base embaixo e mais uma no meio, tá feita uma gaiola pequena. Mas não é a gaiola que a gente vai estar fazendo aqui, é um acoplado. Perceberam que já está sendo um carimbo mais detalhado. Agora vamos utilizar o arame. O princípio é o mesmo. Eu procuro calcular mais ou menos o meio. Coloco em cima e pressiono. É por isso que eu uso a base um pouquinho mais alta. Com um alicate, eu costumo usar esse aqui, mas pode ser um alicate grande também. Vamos apertar bem justinho mesmo.
Essa parte que sobra a gente vai cortar bem rente. Lembrando porque eu deixo essa curva para puxar. Fizemos uma mini pétala, só que eu não quero uma pétala. Então o que eu vou fazer? Eu introduzo o arame novamente no interior e vou abrir. Eu quero um mini U. A hora de estar montado vocês vão ver que dá para ver melhor. Como são 5, vamos fazer mais 4. Mesma forma, mesmo procedimento. E não tem erro, fica tudo do mesmo tamanho, certinho. Puxo, retorno e abro. Para abrir é só colocar e forçar para o lado que ela já está aberta. Ah, eu quero uma argolinha maior. É só usar um arame um pouquinho mais grosso. Eu quero uma argola bem grande. Eu uso um mais grosso ainda. Então, é aí aquilo que eu falei. Um carimbo leva a outros carimbos. Por isso que há infinidade de modelos, gente. Não tem como especificar assim, quantos carimbos existem. Todo dia tem gente criando carimbos novos. Eu mesmo crio todo dia carimbos diferenciados. Às vezes a questão é quando o cliente pede que a gente acrescente algo no carimbo que já existe. A gente acrescenta e aí acaba criando-se um novo modelo. E a gente só tem a acrescentar no nosso mostruário. No caso, se eu tivesse tempo de fazer o meu. Tá em projetos aí, eu só consegui fazer uma parte. Mas em breve eu pretendo ter um mostruário aí com bastante modelos. Porque às vezes a gente mostra para o cliente e eles perguntam, mas só esses modelos que você tem? Não, são inúmeros modelos. Só que a gente não consegue fazer todos no mostruário, né, gente? Todo dia fazendo carimbo, todo dia correndo atrás de embalagem, correio. E também tem os nossos afazeres pessoais que a gente não pode deixar de lado, né? Trabalhar por conta, a gente corre esse grande risco de ser escravo do próprio trabalho que a gente criou. Então a gente tem que gerenciar bem o tempo. A gente tem que ter tempo para a família, tempo para os filhos, quem tem filhos, tempo para o lazer, um tempo pessoal para nós mesmos, que isso é muito importante. Embora estou citando por último, mas não é menos importante, é a mais importante da lista, é um tempo para Deus. Independente da sua religião, não estou aqui para pregar doutrina, acredito que agradecer a Deus por cada dia, pelo nosso trabalho, é importante. Então temos que reservar esse tempo para Deus também. Na verdade tem que ser o princípio de tudo. Deus tem que estar no centro de tudo para que as outras coisas fluam. Pelo menos eu acredito que seja assim. Mas dando sequência aqui, cortamos as 2 U grande, os 5 U menores e agora os alfinetes. Eu vou cortar aqui de uns 6 as cabeças. Vou utilizar o meu alicate pequeno, que eu já tenho costume com ele, mas pode estar utilizando o grande também. É um corte simples.
A gente não vai estar utilizando o alfinete com a cabeça, sim, sem a cabecinha dele. Eu vou fazer uma gota só para dar um diferencial nesse modelo. Aí eu vou utilizar um calibre mais grosso, um arame mais grosso. Tem o fininho que eu utilizei, agora eu vou utilizar esse, mas eu vou fazer uma gota com ele. Mesmo procedimento, só que agora eu não vou apertar no início. Eu vou dar um espacinho aqui de 1 milímetro mais ou menos. E observaram? Não fui bem rente com arame, eu deixei um espacinho. E vou cortar nessa marcação onde o alicate fez aqui. Lembra uma gota, né? Meu celular novamente não anda muito legal. Aí. Só que a gente vai utilizar ele assim. É que ele lembra uma gota dessa forma. Também serve como pétalas de margarida. E nesse caso vai ser um detalhe desse carimbo acoplado. Por que acoplado? Porque utilizam-se, olha quantas peças, 1, 2, com 5, 7 mais essa gota, 8 mais 4 alfinete, 12 pétalas. Então são 12 pecinhas e fica mais trabalhoso na montagem, mas dá um resultado muito bonito. Vamos reservar ali do lado aqui e vamos aproveitar e cortar mais um modelo para depois na montagem você está entendendo para que a gente cortou esse monte de peça aqui. Mais uma vez eu faço um alinhamento meio a olho aqui, né? Para ficar fácil na montagem e na finalização. Vou cortar diversos novamente, mais ou menos de 2,5 cm a 3. Não tem assim uma medida exata. Com um alicate de ponta fina, se você não tiver, eu já falei, dá para fazer os desbastes e deixar ele bem fino. Eu tenho esse que é maior, tenho um menor, enfim, é tudo adaptado. Eu não encontrei em loja nenhuma um alicate dessa espessura aqui, mas a gente adapta. E o que eu vou fazer? Bem na beiradinha, uma parte pôr no meio do alicate e vou virar para dentro, fazendo um arco. E assim eu vou fazendo, tentando fazer com que os dois lados se fechem de forma proporcional. É só virar. Essa parte de dentro agora eu vou pôr uma ponta dentro do orifício que se formou e uma fica fora. Tá vendo aqui, ó? Uma dentro e outra fora. E vou virar para dentro, fazendo com que ele forme mais um arco dentro desse arco.
Vou cortar deixando mais ou menos 1 milímetro. Vai aparecer o número 6 ou 9, que a gente vai montar ele como se fosse um número 9, mas não é número. Vocês vão ver o que vai se formar com esse pedacinho aqui. Também bastante pedido pelas nossas clientes. Agora sim vou estar utilizando uma régua, um lápis ou uma lapiseira de ponta bem fininha, gente. No caso do lápis, vocês podem estar apontando ele. Eu estou usando uma lapiseira de ponta 005. Por quê? Eu vou ter que marcar aqui 1, 2, 3, 4 milímetros. Não vou cortar agora. Primeiro eu vou fazer uma voltinha bem na beiradinha. Eu tento prender com o alicate e dar uma viradinha. Ele solta mesmo, é normal. Cuidar para não prender o dedo. Eu já fiz isso muito. A gente vai fazer aqui como se fosse um cabinho de guarda-chuva. Aí sim, naquela marcação eu vou cortar. Vai ficar um mini L. Eu preciso fazer 4 dessas. É o mesmo procedimento. Faz o cabinho do guarda-chuva. Bem na beiradinha mesmo, a gente dá uma viradinha. Uns vão ficar um pouco maior, outros vão ficar um pouco menor, mas acaba sendo a intenção mesmo essa. Porque como eu já falei, vamos estar imitando algo da natureza. E a natureza não tem nada milimetrado. É tudo de forma desuniforme. E são essas formas que formam coisas formidáveis, né? As pessoas se preocupam, a margarida tem que ser tudo perfeitinho. Sim, esteticamente fica bonito. Mas na natureza, se você for medir mesmo, não existe pétalas tudo igualzinha, do mesmo tamanho. É praticamente impossível achar algo desse tipo. Quando vocês forem fazer, vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade. Mas não é nada que seja assustador. Lembrando, esse já é um segundo carimbo da aula de hoje, que a gente vai estar montando daqui a pouquinho. Esse eu quero fazer uma surpresa, não falar o que é antes. Quem já faz ou já tem uma noção já deve saber o que vai ser. Mas se você não sabe, você vai estar aprendendo a fazer no passo a passo essa maravilha que muita gente pede. Com aquele arame menor,
Vou estar fazendo 2 gotinhas com eles, como se fossem 2 pétalas pequenas. Coloca em cima, pressiona. Não vou pressionar muito próximo, vou deixar um pouquinho, praticamente 1 milímetro. Bati aqui no celular, tá movimentando, é normal. E vamos fazer o corte na linha que ficou do... É uma mini gota ou pode ser uma pétala de margarida. 5 dessas dá uma margarida de 5, 8 dá uma de 8, de 3, de 4,5, de 6. Então, um carimbo leva diversos, como eu falei. O procedimento acaba sendo o mesmo, somente a montagem que você vai ter que se atentar, que é um pouquinho diferente. Duas pétalas. Dá pra ser também um lacinho. O que eu tô olhando aqui. Então, quer dizer, a gente acaba tendo o olho clínico. A gente tá montando uma coisa e já pensando em outras. Uma parte dessas, novamente a régua. Meio centímetro. Tem o centímetro inteiro e tem o risquinho do meio. Eu vou dividir 1 centímetro, marcar 1 centímetro e fazer a divisão dele de meio. Marquei aqui no meio e vou cortar aqui na onde está 1 centímetro. Lembrando, essa é uma medida para estar carimbando a medida padrão.